Bom dia, amigos ouvintes. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos dando início à live de hoje, qual cada dia nós temos uma colocação diferenciada, né? Mesmo às vezes usando parte da outra de ontem, né? Para dar seguimento. Isso a gente faz com maior amor, porque sabemos que, para alguns, temos a certeza, porque ninguém pensa igual, talvez seja motivo de não gostarem do que houve, né? Tem algum motivo. Mas para outros, às vezes serve de melhora no seu segmento material ou espiritual, né? E é como remédio. Às vezes, as pessoas tendo a mesma doença, mas nem sempre ele pode tomar o mesmo remédio, porque dá efeitos contrários devido ao sistema de organismo, né? Por isso os médicos avaliam-se idade, né? Situação física da pessoa, para poder passar a receita do medicamento. E assim é também tudo que falamos, o que vivemos, o que um vive provoca efeito da vida do outro, para o bem ou para o mal. Isso depende do que for feito. E depende da pessoa que vai estar vendo isso. Alguns veem, já simpatizam e já tomam como exemplo para a sua vida, né? E até, às vezes, alguém até dá certo. Às vezes, até mais certo do que esse que criou tal coisa e expôs. Mas tem alguém que isso vem, já bate de encontro, provocando nele um desejo de nunca fazer aquilo, certo? Que ele viu. Então, por isso é que em tudo Deus fez o entendimento. Alguns ele é mais forte, outro ele é mais fraco. Alguns apoiam tal tipo de coisa, outro de jeito nenhum. Fala duramente, na minha casa isso não acontece. Exemplo, que muitas vezes eu falo as coisas aqui ou com a base bíblica ou com a minha prática, com o que eu vivi, as minhas experiências, né? Eu fiquei sem saber o que fazer com a minha televisão. Por longos tempos eu vi que foi mudando tudo, mais escândalo do que mesmo coisas construtivas, e mesmo não tendo mais, os filhos foi crescendo, foi casando-se e saindo fora. Aí ficou eu e a minha esposa. Mas o que não me interessava quando eu tinha as crianças, que um tempo atrás tinha até uma censura, dizia, olha, terminou o horário para a criança tal, de tal idade. Não era isso? Aí depois isso deixou de existir. As crianças passaram a assistirem todas as coisas que os adultos assistiam. E aí agora foi misturando aquele sistema pornografia, com mentiras, com toda a bandaeira que você puder pensar. E com isso não estou dizendo, olha lá, hein? Separa aí para mim, por favor. Eu não estou dizendo que tudo que sai lá não presta, não, tô não.
Eu estou dizendo que a maioria das coisas que sai ali não tem futuro nenhum de bom para quem está assistindo. Principalmente agora. Onde estão os canais de televisão que a gente gostava, às vezes, de assistir uma reportagem, assistir ali algumas coisas que eram até ensinamentos, programas inteiramente de uma escola ensinarem como fazer o alimento, bolos e outras coisas mais. Hoje isso ficou raro. Aí, como ficar só eu e a minha mulher em casa, né? E agora nós queríamos ter alguma coisa para ver. Vocês estão me entendendo. Mas é triste. Porque quando eram as crianças, a gente defendia para que aquelas coisas, aquelas porcarias não chegassem até as crianças. Mas quando não tem mais criança, não significa que agora vamos mudar o pudor. Não. Agora sim, que a gente analisa mais com experiência e vê que é maléfico aquele sistema de coisa que está saindo. Que a responsabilidade, o caráter, não devemos ter ele com prazo de validade. Bom caráter tem que ser até a morte, como diz o povo, né? Então, aí foi fácil. Simplesmente fechar os canais. No sistema circuito fechado. Entendeu? Bom, agora falem tudo quanto é besteira que quiserem, não é? Fale mal das leis, fale mal do que quiser, ou elogia quem não presta, faz o que quiser agora. Só que na minha casa não. Eu tomei uma decisão, custei encontrar a saída, mas tomei uma decisão legal. Agora na TV eu assisto o que me ajuda a construir dias melhores e aprender coisas que eu possa passar a alguém que venha trazer a ele conhecimento benéficos, especiais. Porque se eu ficar em dúvida, eu analiso aquilo e volto atrás. Entendeu? Então, é esse o desejo que tenho de poder continuar fazendo, certo? Porque notamos uma coisa, muitas pessoas tentando fazer que a vida dele fique melhor, claro, não mexendo mais do lado do pudor, né? De uma programação, de um começo, de um ensinamento que nos leva a algo melhor, certo? Mas assim agora, no egoísmo, naquele desejo de ver melhor que o outro, aquele desejo de ter coisas que o outro não tem, até alguns até para causar inveja no outro, diz eles, certo? Não se dão muito bem, não. Alguns podem até ir por um bom espaço, mas depois o barco dele fura, entendeu? Porque é escritura, é Bíblia, que para muitos não serve em vários termos, né? Às vezes não serve porque esse um não interessa. Ou o outro é um livro feito por mão de homens, falam por aí. E há outros que até pregam que esse é o livro A Boca de Deus, mas ele fala de um jeito e vive de outro, certo? Quer dizer, nessa situação esse livro não vale nada, né? Perdeu, isso que acabou. Ele não está tendo dessa situação que eu estou colocando, que jamais eu farei isso,
ele não tá tendo o valor de um gibi, de um livro pornô. Sabe por quê? Porque eles a usam para fazer danos, para conquistar através de mentiras, para negócios. Ele virou um livro maléfico. Será que não acordam as pessoas? E, no entanto, esse livro é uma preciosidade. Esse livro, ele é o livro dos livros. Esse livro é uma biblioteca, certo? Com vários livros e cada um mais instrutivo do que o outro, certo? E a gente, apesar de ver toda essa coisa que tem feito, que não tem nem nome para dar acerca desse livro, desrespeito, eles conseguem arrancar daqui de dentro até imoralidade. Tem gente pregando aí que até tudo, sexo oral, de tudo é tipo, para eles não é mais nada, não é motivo nem de peso na consciência. E o pior, algo que sai nas redes sociais, que as crianças de hoje não é as mesmas de ontem, são mais instruídas acerca de entendimento, elas abrem aquelas coisas e aprendem do tempo de criancinha. Aí é o futuro das mães precoce, certo? É o futuro de se tornarem mães ainda em sua precocidade. Que aí vem fazer dano. Atrapalhar os seus estudos, jogar em sofrimento essa criança, bagunçar tudo, entendeu? E copiando dela outras que lá vem seguindo, vai entrando no mesmo caminho, certo? E às vezes tem aí na rede social, é só vocês dar uma olhada. Tem gente ensinando essa prática, ensinando até onde comprar aparelhos para pornografia. Você entendeu? Aí depois cobra um mundo melhor. Melhor como? Tempera o veneno no copo e diz pro outro, pode beber que não faz mal nenhum. Não faz mesmo não. Para ele que fez o veneno e deu. Mas pro outro a morte. Quando não física, espiritual ou moral, caráter. Vai causar um dano qualquer. Não feito de acordo é igual receita. Pode te ensinar a melhor das receitas. Vamos pôr o bolo, né? O bolo mais saboroso que existir. Mas se você faltar um dos ingredientes, ele já não é mais perfeito. Ele não é como aquele outro. Então, fazer certo se quer que venham boas coisas. Porque se fizer errado, o retorno virá. O retorno virá. Porque não existe nenhum acontecimento que não tenha uma origem de uma causa. Certo? Então vai chegar a pessoa. Vai chegar. E o pior, se chegasse só no causador, parabéns. Plantou, colhe, ué. Não é bom? Come. Não tá gostando? Siga em frente. Ou tá, né? Livre-arbítrio. O pior é que isso é contagiante, é tipo uma doença contagiosa. Ela não atinge só o que causou o dano. Ela atinge a outras pessoas que às vezes ainda criança vai pegar isso como exemplo e futuro marginal. E se você tivesse condições de voltar no passado, você acharia
o autor do mal, né? É como a impunidade. A pessoa arromba um banco hoje, amanhã ele está com a tornozeleira no pé na rua, caso pegar, né? Que às vezes, além de arrombar o banco, ele ainda mata os guardas. E depois, simplesmente, uma tornozeleira no pé, dá aí uns sacolões, aí, como se dizem, né? Que um pouco é ironia, vocês estão vendo, né? Não estou condenando a lei, nada. Eu estou falando dos acontecimentos, da coisa quando é feita fora do lugar. E o que acontece com a impunidade? De repente, notícia, assaltou-se outro banco. Você vai ver um dos bandidos tá com a tornozeleira no pé. Tipo papagaio, entendeu? Esses criadores dos pássaros aí, judiando do bichinho, que ele é da natureza, tem que deixar ele voar, tem que dar liberdade para ele, já que alguém nos tira a nossa, né? Isso não nos dá o direito de tirar a liberdade dos pássaros, fechando numa gaiola, amarrando a corrente no pé. Mas simplesmente ele está nessa qualidade. Só que a diferença desse papagaio que eu estou falando aqui como comparação, ele não tem a corrente, ele tem só aquela pulseira, serve até de enfeite na perna dele. Que isso é vergonhoso, né? Você prende hoje o elemento assaltar um banco, quando é seguida, eu disse amanhã, mas um pouco de escândalo, mas em seguida você vai ver prender o mesmo elemento com a pulseirinha no pé. Sabe que tem hora assim, conforme o cara seja assim vistoso, assim, bonitão, ironia, viu? Fica até bonito, cara. Fica. Você olha assim, tá todo enfeitadinho, né? Com aqueles bermudão, aqueles cara assim, sabe? Cheio assim, um corpo assim preparado fisicamente, né? E depois aquela bermuda bonita e tal, assim, aquelas camisetas regata. Eu tenho certeza que alguém tá até pensando, esse cara passou a gostar, foi de homem, isso é que é o problema dele. Porque no mundo é assim, até a comparação você tem que fazer e explicar que você não é o cara que estão pensando. Mas a gente começa a achar até bonito, cara, verdade. Aquela pulseira assim, né, no pé. Isso tá virando moda, gente. Daqui uns dias os outros tudo aí, as crianças que veem isso, alguma criança vai gostar. E vai pedir o pai dele, ó, papai, faz para mim uma pulseira que eu vi na perna de um cara ali, achei tão bonito. Isso vai virar moda. Daqui uns tempos, com essa palhaçada, essas pulseiras vai custar caro nas lojas. Porque vai virar moda. As pessoas vão querer usarem, até sendo honestos. Porque ele vai ver isso por outro ângulo. Porque essa pulseira não resolveu nada. Não fez ninguém sofrer com isso. Por que não usar se acha bonito? Não estou incentivando não, viu? Vocês sabem que eu falo assim mesmo, mas com algumas ironias pelo bem. Mas só em cima do caso, que eu me prove que isso aí é mentira. E vai que eu estou falando isso agora, e como for daqui uns anos, às vezes nem estou aqui mais, tenha ido embora. Alguém que ouviu isso que eu estou falando, fala bem que aquele maluco falou. Aí todo mundo usando a gracinha. Meu Deus, que vergonha. Que vergonha. Que mau exemplo. Que falta de respeito. Meu Deus, onde estamos? Que terra virou essa? Que o Senhor fez para que vivêssemos num jardim do Éden, ou até mais ainda, porque com a evolução que o Senhor Deus deu aos homens, eles construíram algo muito bonito, que poderia ser honrado, mas não adianta nada uma casa muito bonita e ser arrombada à noite por um bandido. Não adianta. Estamos num lugar maravilhoso, mas sem segurança. Aquela que você dorme e não sabe se o outro dia está vivo.
Aquela que você sai para comprar 1 quilo de tomate e não tem certeza que você volta. Essa é a vida. E só tem um título para dar para isso: a impunidade. Porque eles estão achando tão fácil a cadeia que eles estão sorrindo. Eu vejo nas redes sociais, nas reportagens, eles sorriem na cara do policial e dizem: amanhã eu estou solto. Isso aí é uma brincadeira. Isso aí está fazendo o povo perder a confiança na lei, na justiça. É só isso. De tanta impunidade. Isso virou palhaçada. Mas, lemos aqui rapidamente o capítulo 9 do livro de São Lucas, a começar aqui no verso 23. Dizia a todos, Jesus, né? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Vocês querem ter bom caráter? Dizia ele em outras palavras, eu usando a minha, claro. Se vocês querem e se dar bem, nesse sentido que eu estou ensinando para vocês, vocês pegam a sua cruz. As dificuldades, as humilhações que temos até dos nossos dirigentes, e põe sobre as suas costas e sofre. É cada dia que ele falou aqui. E vem, siga-me. Toma a sua decisão. Deixa o ímpio o seu caminho, diz a Bíblia. E tu, nem vocês não foi dito isso. E tu, converta-te ao Senhor e Ele cuidará de ti. No mundo como esse agora, ai de nós se não tivesse um Deus com tanta paciência como esse. Porque eu sinto, eu sou uma pessoa humilde, simples. Mas no lugar desse Deus, eu tinha tacado fogo nisso aqui tudinho já. Ah, mas se tinha sim. Eu separaria os, que não é todos também não, viu? Lembre-se bem que eu não estou generalizando. Os que fossem melhores, porque santo não tem nenhum, e nem vão ficar nunca santo aqui, mas tem pessoas lutando para ser. Eu separaria, não estou ensinando para Deus também não, tenho o maior respeito, estou dizendo se fosse eu, né? Se fosse o homem, eu separaria eles para um lugar seguro, e fazia, como diz o ditado, e pregava fogo no resto. Ah, mas se eu tinha. Mas prova tanto que Deus é bondoso. A sua paciência, ela dura de geração em geração. Vai nascendo um, morrendo outro, como dizem. E Deus continua o mesmo Deus, com as mesmas leis, porque nas leis de Deus não há sombras de variação. Elas não mudam. Elas são perfeitas, altíssimas. E não há impunidade. Há o segredo aí. Por quê? Que quando alguém diz respeito a Deus, ele paga. É porque não tem impunidade. E vai levar todos à salvação. Mandou Cristo para isso. Mas todos vão pagarem o último centavo que seja, certo? É que eu já faria o contrário também, né? Se fosse eu já não queria mais pagamento. Desrespeitar a Deus é muito problema e para ser ainda perdoado. Mas é a prova que todos nós pecamos e destituído estava da glória de Deus. Mas Deus, vendo as suas criações, seus filhos, nessa situação resolveu fazer esse resgate. Verso 24.
Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem anda correndo atrás de riquezas e de viver maravilhosamente bem, como se aqui já fosse os céus, como dizem, né? Essa pessoa não vai sair bem. Ele vai procurar salvar essa vida aqui e vai perder a outra. Sempre, todos, vai ser assim? Não. Porque uma riqueza bem aplicada, com respeito aos seus que têm menor estatura financeira, ela é abençoada por Deus. E diz, eu parti o versículo aqui, então vamos prosseguir no verso 24 aqui. Quem perder a vida por minha causa, quer dizer, pelos meus ensinamentos, resolver a deixar os seus maus caminhos, estou falando aqui um pouco das minhas palavras, esse a salvará. Você consegue se salvar dos problemas desse mundo com as aprendizagens de Jesus, ensinou, e também se prepara para a vida. A vida, a qual ele disse que não morrerá, mas passará da morte para a vida. Verso 25. Lembrando bem que é o capítulo 9 do livro de São Lucas, viu? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? O que adianta? Ganha o mundo inteiro e depois morre em cima de uma cama aí, né? Pedindo orações, ou perseguido, com nome sujo na justiça. O que adianta? Ganha o mundo inteiro, além de perder a vida em outra tradução, que eles falam a alma, né? A alma vivente, além de perder a vida do corpo, que pode morrer matado nessa questão, né? Antes do tempo. E causar danos. Às vezes não chega a tanto, mas causa danos a si mesmo. O que adiantou isso? Ter as coisas e viverem perturbados? Ter coisas demais e gastar 50 segurança para andar atrás vigiando? Eu vi falar de um milionário que para poder sair na rua ele gastava, eu vi a reportagem, 150 homens que tinha detector até no solado do sapato. Isso é vida? Isso não é vida. Ele está vivendo a emoção de ser rico, mas isso não é vida. Viu? Verso 26, estou terminando. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, tem pessoas que falam, vê os outros falando em Deus, ele fica até envergonhado daquele um, né? Mas aqui Jesus já está dando um aviso. Qualquer que de mim se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Está vendo aí o que eu falo sempre? Que essa carne aqui tem vida própria e faz parte da carne. O que é da carne é carne. Agora a pessoa está dentro. E ele está falando que envergonhar do Filho do Homem, qual ele sempre disse que era Filho de Deus, né? E o que envergonhar do Filho do Homem qualquer, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos, verdadeiramente vos digo, algum há que aqui se encontra, né? Que de maneira nenhuma passará pela morte, até que veja o reino de Deus. Ele refere a essa morte, que o povo entende assim, certo? E é isso, amigo ouvinte. Essas coisas que a gente fala aqui, ela tem base escriturística. E quando às vezes parece não ter, ela tem
visualmente, você vendo em volta de você todos os dias. Se você sair na rua, dificilmente você vai voltar sem estar se escandalizando, sentindo o escândalo visto nessa trajetória. Dentro do mercado, às vezes em preços de coisas, que é abusivo, produtos vencidos, na rua alguém brigando, alguma coisa assim você vai ver. Mas que Deus te abençoe, te guarde a sua família e faça o uso da misericórdia que existe nele sobre a tua família, seu trabalho, a sua vida financeira e te cerque através dos anjos do Senhor para que você viva bem e cure as suas doenças e de alguém que você está tão preocupado. Que as portas da sua casa sejam abertas para que entrem Deus na sua vida e que você possa sentir a sensação e a emoção de que Ele realmente está à sua volta. Meu Pai, nós o agradecemos pela noite, pela saúde, pelo novo dia e por tudo que o Senhor tem posto nas nossas mãos, que nada é nosso. Até nós somos do Senhor. Viemos em nada e voltaremos do jeito que viemos, mas temos a riqueza aí, em algum lugar desse universo. Meu Pai, nós agradecemos os santos anjos do Senhor e o Senhor, acima de todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus, assim seja, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.